Fala, nação vascaína, aqui quem fala é o Bruno. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Bom, a gente acaba de ganhar do CSA por 3-1 em casa. A torcida do Vasco fez uma festa linda. Tem que elogiar a torcida. A atmosfera em São Januário estava outro nível, estava outro mundo, estava surreal. Não tem como falar que a torcida não apoiou. E o time dentro de campo representou, honrou a camisa. O Vasco teve 67% de posse de bola. O Vasco amassou o jogo inteiro, fez 21 chutes. O Vasco jogou como seleção. Não podemos falar que o Vasco vai melhorar, que o Vasco vai vencer todos os jogos a partir de agora, mas o Vasco melhorou. O Vasco antes criava e não fazia gol. Agora, a maioria das chances criadas, o Vasco fez gol. Seja pelo bom desempenho do Ryan e do Coutinho, do Nuno, o Vasco fez gol e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Bom, falar um pouquinho sobre o desempenho individual de cada jogador do Vasco, começando pelo Léo Jardim. A partida dele foi boa, só que ele não conseguiu fazer muitas defesas, não teve muito chute. Quando veio, foi uma bola muito difícil de cabeça, que ele não conseguiu defender. A zaga bobeou, subiram sozinho e foi gol. Mas ainda assim teve um desempenho muito bom, nota 7,5 para a participação dele no jogo. Quando precisou, ele estava lá, não fez nenhuma defesa difícil, porque não teve. Bom, já o Freitas, ele teve uma nota 7. Quando foi preciso, ele ajudou, ele saiu marcando, só que algumas horas ele errou passe, ele não marcou tão bem. No gol que a gente sofreu, foi em cima dele e do Nuno. Então, ele não saiu tão bem. O Hugo Moura, não tem o que falar. O Hugo Moura jogou muito, tanto na defesa quanto no ataque. Ele ajudou muito o time. Bom, falando um pouquinho sobre o PH, PH é correria, PH é muita categoria, tanto no ataque quanto na defesa, ia, vinha, voltava, ele chutou, ele driblou, ele fez o que tinha que fazer, nota 9 para ele. Bom, já o Piton, nota 10, não tem o que falar, 2 assistências, muito bem, ele e o Nuno na troca de passe foram impecáveis. O Piton, quando está sendo sondado por time europeu, é brincadeira. Ano passado, quando estava sendo sondado pela Roma, ele também jogou muita bola. Falar sobre o Puma, que entrou no segundo tempo, lá na finaleira, 42 minutos, não tocou muito na bola, mas quando tocou, tentou fazer estrago. Lutou bem, fez garra num lance lá. Então, nota 7 para ele, muito merecido. Entrou como ponta, eu bato na tecla sempre. O Puma é ponta, não adianta botar ele na lateral porque ele não sabe marcar. Bom, já o Cocão, não tenho que dar nota para ele, não tocou na bola direito. O que tocou fez o básico, feijão com arroz, tocou para o lado, tocou para trás, mas nada excepcional. Já o Thiago Mendes, ele entrou, ele teve umas participações ali no ataque, na defesa ele não conseguiu atuar bem, tomou um amarelo, besta, mas ainda assim foi importante, porque talvez tenha sido um contra-ataque e tal, matou uma jogada boa, então mereceu amarelo, nota 5 para ele pelo amarelo. O Garré entrou muito bem. O Garré tentou chute, deu 2 finalizações no pouco tempo, tentou ir para cima, marcou bem. O Garré, ele merece ser testado mais tempo, talvez entrar logo no início do segundo tempo, quem sabe conseguir fazer uma boa diferença. Bom, já o DVD, ele entrou junto com o Garré, ele não atuou tão bem, ele entrou meio desconectado do jogo, entrou meio perdido. Quando teve chance, ele foi para cima, tentou um chute, tentou 2 chutes na verdade, um subiu demais e outro foi escanteio, mas ainda assim ele merece uma atuação nas futuras partidas do Vasco, porque conseguiu jogar muito conectado com a defesa, mas no ataque não conseguiu jogar tão bem. Bom, o Verratti, ele não teve muita participação, ele lutou bem como sempre, comemorou, demonstrou muita garra, mas não teve participação ativa nos gols, tirando uma que ele conseguiu arrastar 2 marcadores por uma cabeçada linda do Ryan, que não entrou, só raspou, mas o Verratti fez a marcação ir toda para cima dele. Bom, o Jair foi bem, teve um pouquinho de problema na defesa, mas conseguiu marcar bem quando precisou, fez uma falta meio besta, mas ainda assim jogou bem. Fez uns passes muito bons e está jogando bem.
O Coutinho nem se fala. Gol, deu três passes maravilhosos, inversão de jogo pro outro lado, daí depois fez pro outro. Piton e ele estavam muito conectados, Nuno também. Aqueles três ali, Nuno, Piton e Coutinho, estavam muito encaixados. Tem que testar mais eles porque jogaram muito. O Ryan nota 12, não tem o que falar. O Ryan atacou, o Ryan fez gol, o Ryan deu chute de fora, o Ryan marcou, o Ryan é seleção. O Ryan não fica até o fim da temporada. Ele vai vazar do Vasco, vai para a Europa. A gente não pode contar para ele para 2026 porque ele não vai estar. Vai trazer uma boa grana para o Vasco, mas não vai mais jogar pela camisa do Vasco. Se continuar assim, ele vai para a Europa. Bom, falar também sobre o Nuno, que jogou muito bem. O Nuno ele fez um passe do primeiro gol ali para o Piton dar assistência. Um passe de gênio, quebrando a marcação do CSA e fazendo um ótimo passe. Além do ótimo desempenho de raça dele. Ele foi muito bem ali, defendendo, muito bem no meio, na criação. Ele foi muito bem. Falar um pouquinho também do Tietê. O Tietê jogou muito. O Tietê, eu já batia na tecla, ele marcou, ele fez gol, ele fez passes muito bons. O Tietê tem que ser valorizado no Vasco. Bom, uma noite feliz para os vascaínos, 3-1, 67% de posse de bola. O Vasco vence e convence em São Januário. Agora a próxima partida contra o Galo tem que ganhar para sair da zona de rebaixamento. Vamos para cima, boa noite, se inscreve, deixa o like, fui!